Vamos falar a verdade aqui. Música na rua em Portugal. Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Espero que muito bem. Meu nome é Rafael Racor, sou músico, produtor musical e marqueteiro. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um assunto um pouco até controverso. Muitos de vocês aí no canal já sabem que eu toquei na rua várias vezes, eu adoro tocar na rua, acho super legal, acho um gesto muito além da música, muito além de tocar num bar. É uma coisa onde tudo é possível. Vamos falar a verdade aqui sobre alguns casos recentes que eu tenho visto e que as pessoas têm me perguntado no Instagram, que é o seguinte: até qual limite tocar na rua é bacana? Até onde você está sendo um artista? Até qual limite você é um artista? E quando você ultrapassa esse limite, você vira um problema para as pessoas ao redor, para os vizinhos ao redor, quando realmente você não está no lugar certo. Eu não tenho a intenção nesse vídeo aqui de dizer que uma pessoa que faça X coisa é mais artista do que outra. Acho que todo tipo de arte é válido, mas baseado nas experiências que eu vejo, na minha experiência própria de ter já também tido pessoas que se incomodaram comigo e coisas recentes que eu tenho visto, que assim, eu não recomendaria praticar isso. Primeiro exemplo que eu queria dar é essa dupla aqui de rappers, muito bacaninha, dos Trilhos para o Mundo, é o nome deles. Acho um trabalho legal, acho um trabalho como qualquer outro músico. No entanto, alguns vídeos deles deram uma certa polêmica aqui em Portugal, foram vítimas até de xenofobia e outras coisas que não quero ficar falando aqui para o vídeo não tomar strike. E assim... Pode gravar e vai repercutir. Olha, você pega essa visão. Rimar no metrô dá menos BO do que agressão. É bem melhor eu estar aqui no vagão do que você fazendo cena querendo me botar a mão. Não vou desligar, eu vou trabalhar. Olha, o patrão, ele vai me ajudar. Nunca se esqueça que rima eu esbanjo. De um lado tá o demônio, do outro lado tá um anjo. Olha, cê sabe, deu pra ver. Olha ali o que eu vou te dizer. Eu quero ouvir o pessoal do vagão. Eu tô incomodando? Cê viu? Não está, não. Olha você fazendo cena feia. É só descer. Tem outro vagão pra você. O bagulho, irmão, é muito louco. Quando a pessoa acorda mal, quer fazer o mal pros outros. Mas eu mantenho a minha gratidão, porque eu sou brasileiro, mas tenho bom coração. Agora eu vou pro outro lado. Agora eu vou pro outro lado. Que ali você viu, né? Vai trabalhar, Daqui a pouco está cheio desta merda toda. Vocês continuem a fazer essas coisas, está tudo ilegal. Vocês continuem a fazer essas coisas, daqui a pouco estamos cheios desta merda. Os vossos filhos não podem... Eles estão certos, eles estão errados, a população tem o direito de se incomodar. E o meu parecer sobre esse vídeo aí, a minha opinião sobre essa atuação deles, que é dentro do metrô, ou do metro, como a gente fala aqui, pra ser bem sincero, eu não sou muito a favor, eu não sou muito fã. Eu vivi em São Paulo a maior parte da minha vida e... em São Paulo, tudo é muito cansativo. É uma cidade muito grande, para quem não sabe como é São Paulo. É gigante, tem cerca de 20 milhões de pessoas. É super estressante andar no trem, no metrô, porque é barulhento, muitas vezes é barulhento. Tem vendedores, tem artistas e tem ladrões e... meu, é uma loucura. E assim, o cara que tá indo e voltando do trabalho, indo pra escola, pra faculdade. Eu, por exemplo, eu ia pro trabalho de manhã. Depois eu voltava do trabalho pra faculdade e eu voltava pra casa só cerca de meia-noite. Então imagina, um dia inteiro na rua, saindo de casa 7 da manhã, 7h30 da manhã, voltando pra casa meia-noite, às vezes até mais tarde. É extremamente cansativo e eu sempre achei muito chato ter todo esse ruído no metrô. Por isso, essa é a minha opinião, tá? Não tô dizendo que tá errado tocar no metrô, dentro do vagão. Depois de ter visto alguns vídeos, o pessoal até me mandou: o que você acha disso? O jeito que essa pessoa falou com esses artistas, eu acho que não justifica, né? Agressões verbais, de modo algum, não é justificável. Ou dizer coisas do tipo, que lá no Brasil, não sei o quê, ou volta pra tua terra, ou esse tipo de coisa que, sabe, a gente já tá de saco cheio de ouvir. Não acho que justifique, jamais, mas também, sendo bem sincero, eu não faria esse tipo de apresentação. Pode até ser que eu gostaria de ver, porque eu quase não uso nem o metrô, nem comboio, né, que são os trens, nem autocarro, que é o ônibus. Eu quase não uso transporte público praticamente. Eu moro, assim, perto de todos os meus interesses, eu vou a pé para quase todo lado, e quando eu preciso de um carro, eu peço um Uber e tá tudo bem. Para mim, que não sou um usuário habitual, eu ia achar muito legal
ia bater palma, se tivesse ali grana, ia dar uma grana, ia seguir, sabe? Ia fazer aquela moral pro músico, como eu faço com muitos músicos que eu vejo pela cidade. Mas, se eu usasse todo dia esse serviço e todo dia eu visse esses dois carinhas, putz... Eu sei que tem aquela coisa, alegra o dia de muita gente, sim, alegra o dia de muita gente, mas eu acho que tem sempre essa balança, né? Você não pode alegrar o dia de alguém ou achar que tá alegrando o dia de alguém, sendo que você tá desagradando outro ali, né? E o pior, você sempre vai desagradar alguém, mas de fato você tá invadindo o espaço de outra pessoa. Toda vez que eu toco na rua, eu penso, será que alguém vai se incomodar com isso? Uma época que eu tocava mais na rua, eu ia praticamente todos os dias em um lugar. E nesse lugar tinha um prédio na frente, de moradores, pessoas que eu via todos os dias. Eu sempre tratei essas pessoas com muito respeito. Elas, graças a Deus, sempre me trataram com muito respeito e sempre tivemos uma boa relação. Eu não passava do horário, garantia que todo dia 9h30, no máximo 10 horas, estava acabado e eu nunca ia antes das 7 da noite, 8 da noite. Então, assim, evitava estar muitas horas no mesmo lugar. Então, acho que isso também fez com que essa relação fosse longínqua. Mas já aconteceram várias outras vezes de tocar em um lugar onde nem tinha morador, praticamente, eu tava longe, e aí vem alguém e fala, volta pra tua terra, não sei o que lá, fazendo barulho aí, etc. Acontece em qualquer ocasião, depende muito de se você vai encontrar uma pessoa de mal com a vida nesse dia ou não. Mas eu sempre recomendo pra quem quer tocar em espaço público, cara, faz essa avaliação assim, bem sincera. Você pergunta isso pra você mesmo e só tome uma decisão quando você responder isso sinceramente pra você. Eu tô atrapalhando alguém? Eu tenho a possibilidade de estar atrapalhando alguém? Porque se a resposta for sim, ou talvez, você provavelmente vai incomodar alguém sim, e é melhor evitar. Isso vai te evitar várias dores de cabeça com polícia, etc. Também a gente fala disso em outro vídeo, já tem vídeo aqui no canal sobre apreensão, tá? Eu já fui apreendido também, o link tá aqui embaixo, onde eu falo mais sobre isso. A gente traz de volta esse assunto, mas você evitar desagradar pessoas, você além de evitar todos esses problemas, você tá deixando um gosto bom na boca delas, e não um gosto ruim, que depois essa pessoa vai acumulando experiências ruins de músicos barulhentos que não respeitam e tal, e vai chegar um momento que ela vai ficar saturada e vai descontar em alguém ali que tá tocando pela primeira vez, um iniciante talvez, e aí, sabe, numa dessa já destrói ali o sonho de uma pessoa que nunca tocou na rua, por exemplo, pega um instrumento e vai tocar, imagina, chega uma pessoa e já detona com ela, é muito traumático. Então assim, para você evitar que isso aconteça, todos os músicos devem ter um muito bom senso para evitar desagradar aí população, etc. Porque depois, meu amigo, minha amiga, é fácil arrumar culpados. A gente vai ficar falando, que a culpa é disso, que a culpa é que os caras são de mau humor, mas não sei o quê. E não, infelizmente a culpa é de quem tá fazendo, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco do contexto das coisas, tá? Lembrando que eu não sou contra a arte na rua, obviamente. Seria uma piada dizer que eu sou contra. Eu sou super a favor, é um trabalho super bacana, muito digno, mas não é todas as pessoas que têm essa disposição. Não é um trabalho fácil você se expor ali pra multidões. Você vai ver milhares de pessoas por dia. É um negócio difícil. E no mais, tome sempre muito cuidado pra você não incomodar, para você não ultrapassar de fato o espaço alheio ali, meu. Dá uma olhada no seu som, se não tá muito alto, dá uma olhada se não tem um lugar melhor que você possa se afastar, dá uma olhada se aquelas pessoas ali estão gostando de você, né, ou não, porque não adianta você falar, eu sou artista, eu vou lá e faz qualquer coisa e não dá para esperar que as pessoas vão gostar da gente. Então, essa é a minha dica pro pessoal aí dos trilhos pro mundo. Desejo tudo de bom. Eu espero que vocês consigam fazer a arte de vocês da melhor maneira possível. Eu, honestamente, não faria esse tipo de trabalho no vagão do metrô, não mesmo. De qualquer forma, esse sou eu, cada um segue sua caminhada. Espero que esse vídeo tenha soado bem, espero que esse vídeo tenha sido bem interpretado aí do outro lado. Se você gostou, me segue no Instagram, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque esse é o maior canal de música em Portugal. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau!